Graça e paz, amados irmãos e irmãs, estamos chegando no último dia da campanha Confiança. Fazendo aqui um breve resumo, iniciamos falando sobre que é o desejo de Deus que você confie no seu perdão. A sua confiança cresce através do encontro com Deus e no meditar das suas palavras. No primeiro dia falamos sobre João, capítulo 5, versículo 24. Depois voltamos em João 13, versículo 34 e 35. E encerramos com João 14, versículo 21. E a palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E voltamos no segundo dia, falando novamente sobre João, sendo que agora capítulo 15, versículo 8. Depois falamos sobre Atos, capítulo 10, versículos 43. E encerramos o segundo dia falando sobre Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E viemos para o terceiro dia falando sobre Romanos 8, versículo 16, depois Romanos 11, versículo 29, e encerramos com Hebreu 13, versículo 5, e a palavra do Senhor diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos, com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Estamos chegando hoje no quarto e último dia da campanha. Iremos meditar no livro de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 14, e 1 de João 5, versículos de 11 a 13. Vamos ver, vamos sentir, vamos abrir o coração. Este é o momento mais importante da campanha. Não estou afirmando que os outros 3 dias não foram, mas é este o último dia é que temos que estar plenamente convicto que as palavras foram penetradas ao coração, aos nossos ensinamentos, à doutrina e à nossa obediência a Deus. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Aleluia! Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É forte. É forte. E 1 de João, capítulo 5, versículos de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aleluia! Entendendo um pouco aqui do versículo, do 1 de João, capítulo 3, versículo 14, João continua explicando o tema do amor mútuo e missionário, falando sobre sua essência e, consequentemente, presença do ódio na vida de Caim, que assassinou seu irmão. O ódio é a manifestação da morte, assim como o amor é o da vida. Por isso, sabemos que deixamos o status de morte, que assumimos o status da vida eterna. Porque amamos os irmãos e demonstramos diariamente
com nossas ações e nossos relacionamentos. A ausência do amor implica a ausência completa da missão. Sendo assim, o amor mútuo deve ser nutrido da forma devida em nossa vida, para que nos identifiquemos com a vida eterna e o proclamemos ao mundo por meio das nossas decisões. E chegamos agora ao momento mais importante, que é o final da meditação. Em 1 João, capítulo 5, versículos de 11 a 13. João conclui este parágrafo sobre o testemunho dado por Deus acerca de seu Filho, dizendo que está vinculado diariamente com a vida eterna que recebemos de Jesus Cristo. O testemunho trinitário tem como objetivo que os seres humanos sejam alcançados pela salvação proporcionada por Deus. Por isso, João trata do assunto de duas perspectivas: a de Deus, que nos dá a vida eterna por sua própria obra, e do ser humano, que somente tem a vida eterna se tem o Filho de Deus. Oh, aleluia! Essas duas perspectivas formam juntas o conteúdo fundamental da mensagem missionária, a sua mensagem de fé, a sua mensagem de amor e a sua mensagem por dedicação à obra da igreja, das famílias, das comunidades, do seu interior, não podendo esta se desviar dessa mensagem para não comprometer diante de Deus sua própria missão. João define um pouco mais seu objetivo ao escrever a carta à luz do que disse anteriormente, nos versículos de 6 a 12. Que nós, que cremos em Cristo, saibamos que já temos a vida eterna. A vida eterna é um assunto importante dentro da obra de Deus. Deus realiza no mundo, desde a sua origem, e tem uma extensão significativa na vida humana. Por isso, ao escrever sua carta, o apóstolo desejava aumentar nossa fé e firmar nossas crenças sobre Jesus Cristo, para que possamos compreender mais e melhor a vida eterna que recebemos de Deus. Por isso, as coisas que foram escritas por João e pelos demais autores humanos da Bíblia são fundamentais para que a igreja se fortaleça e cresça em sua compreensão e missão. Nesse sentido, a missão da igreja, a sua missão, da sua comunidade, da sua família, é uma extensão da sua crença firme em Cristo e a sua palavra. Por isso, a igreja se torna cada vez mais comprometida com a obra missionária à medida que fortalece sua fé em Cristo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Curvem a cabeça, meu irmão. Senhor Deus, meu Pai, estamos neste exato momento aqui, nos reunidos no último dia da campanha. Aleluia, aleluia. Eu sinto fortemente a sua presença, meu Pai. Eu sinto meus braços sendo controlados pelos seus anjos, pelo seu amor, pela sua dedicação a esta obra, por seu cuidado por essas vidas que seguem um projeto em todas as redes sociais. Eu peço neste exato momento, meu Pai, que todos clamem o seu nome. Sabemos que passamos por momentos difíceis. Sabemos, meu Pai, que este mundo só nos traz tristezas, desgraças, desavenças, discórdias. Mas nesse momento eu creio que aquele que está ouvindo, ou aquela que está ouvindo esse áudio, tem um chamado tremendo para a sua obra. Para a sua obra.
Não reclame da vida, não reclame dessa situação atual que você está vivendo. Às vezes você pode estar achando, mas meu Deus, cadê você? E é neste exato momento que você não deve se curvar diante as dificuldades. Toda gravidez é bem-vinda. Alguns divórcios são bem-vindos. Alguns desempregos às vezes são bem-vindos porque entendemos que Deus tem plano, algo envolvido em cada situação de nossas vidas. Eu creio também que nenhuma das tempestades elas passam em vão. Devemos sim passar por certas provas da vida, devemos passar por todas as turbulências, mas dando, louvando, glorificando o seu nome. Esse é o nosso testemunho, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo que o mundo desabala, que acabe em nossos braços. O Senhor está conosco. Não podemos permitir que nenhum mal venha sobre nós. Não podemos deixar que aquela falsa amizade ela entre em nossa vida e destrua todos os nossos planos. Não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor planejou. E eu decreto para cada vida que está ouvindo, que tenha uma semana abençoada, que tenha este mês de abril totalmente glorificado. Essa mensagem ela pode circular depois do mês de abril, mas não importa o mês, não importa o ano, importa que a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e para sempre. Em breve ela estará sendo compartilhada nas outras redes sociais, no nosso canal no YouTube, mas eu não estou preocupado por ela estar publicada. Eu estou preocupado se você foi alimentado, se você está compreendendo o que Deus quer para a sua vida. Não será nenhuma pedra que irá abalar seu amor, a nossa fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus.